Vamos ao nosso quadro Sempre é Bom Falar de Saúde. Pois é, e o nosso quadro tem hoje a participação do Dr. Jorge Luiz Ribeiro Luz. Ele é cirurgião cardiologista. Ô doutor, tudo bem? Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa tarde. É um prazer falar com você, Adilson Norato. Tudo bem? Como que você está nessa tarde de hoje, início dessa tarde? Tô um pouco preocupado, doutor, porque a pauta aqui está falando aqui, ó. Palpitação no peito pode ser um sinal grave de arritmia cardíaca? E parece que é meio comum a gente sentir isso assim, não sei, enfim. Vamos esclarecer isso para a audiência, doutor. Exatamente isso, é muito comum. Em consultório, eu converso tanto com os pacientes quanto ensino com os alunos que a palpitação é um dos sintomas mais comuns de uma doença cardíaca. Até 80% das vezes está relacionado a algum problema do coração. Tá? Então, a arritmia é o principal problema que provoca essa palpitação, essa palpitação do coração. Esse sentimento do coração está batendo mais acelerado. Doutor, isso tem alguma relação com a questão emocional, psicológica ou não tem uma ligação direta? Tem uma ligação direta, tanto com as questões ambientais, então do paciente que é mais atleta ou paciente mais sedentário emocionalmente, mas também tem condições com fatores de saúde. Como a gente vai citar algumas doenças aqui que podem causar palpitações. Por exemplo, então, vamos lá direto na questão da parte das patologias que podem ser ocasionadas ou que eu posso já tê-las quando há essa manifestação dessa palpitação. Exatamente. Então, a principal, hoje, inclusive, é considerado já doença. A arritmia é considerada doença, já que piora a qualidade de vida de um paciente, piora o paciente, ele vive menos por conta dessa arritmia. Então, ela já é considerada realmente doença. Outra, muito frequente nos nossos consultórios aí, é um problema de válvula. Então, a gente sabe que está intimamente ligado ao paciente que tem valvopatia, tá? E começa a apresentar palpitações. Então, a palpitação pode ser o primeiro sintoma de você ter um problema de válvula. E a gente sabe que problemas de válvulas aparecem normalmente aqui nessa nossa região, normalmente em pacientes jovens. Então, a cirurgia cardíaca não é mais... O pessoal pensa, é doença de idoso, mas o que eu mais atendo pacientes com problema de válvulas e palpitações é 30 anos, 40 anos. E o tratamento da arritmia é cirúrgico? Como é que é o processo? Então, ela passa desde a mudança da qualidade de vida, então o paciente vai ter que fazer suas atividades físicas, manter uma dieta saudável, passa-se por medicação, então existem aí a maioria dos tratamentos é realizado com remédio, e passa pelos procedimentos aí invasivos, que quando a gente não consegue controlar com os remédios, a gente tem um outro perfil. Então, quando o paciente tem somente arritmia, a gente faz normalmente o marca-passo. É um tratamento aí, é uma cirurgia, uma pequena cirurgia, né? Mas é de fato uma cirurgia cardíaca, como vocês conseguem ver na imagem aí, a introdução de um gerador e os eletrodos que vão direto no coração, onde a gente consegue estimular o coração por uma bateria. Esse é o tratamento, mas tem outros tratamentos, por exemplo, que vem adjuvante, quando a gente diagnostica de fato uma arritmia cardíaca e ela está associada a uma doença ou a um infarto. Inclusive a gente sabe que 20% dos infartos podem ser silenciosos, o que significa que o paciente não sente nada e pode ter tido um infarto, e isso pode levar a palpitações e arritmia. Então, o tratamento do infarto e tratamento dessa valvopatia, a famosa troca de válvula. Perfeito. A gente está conversando um pouquinho aqui com o Dr. Jorge Luiz Ribeiro Luz. Ele é cirurgião cardiologista, fala conosco direto lá do Complexo Hospitalar Central, uma grande referência na área da saúde aqui na região norte do Brasil. Dr. Viriato, um grande abraço e obrigado por essa parceria, porque a gente tem levado aqui informações extraordinárias para a população do estado de Rondônia na questão preventiva. Falando em questão preventiva, doutor, sobre a arritmia. Qual é o ponto específico mais possível de diagnosticar precocemente o sintoma? O senhor falou que tem até casos que não tem uma manifestação específica, mas é um comportamento de qualidade de vida, de como a pessoa leva o seu dia a dia, alimentação e tudo mais. O que mais que pode ser feito?
Excelente pergunta. Essa pergunta é muito importante para a sociedade pelo fato que começa do próprio paciente. Então, como que a gente vai começar a diagnosticar? Esse paciente que é, por exemplo, sedentário, ele vai ter que começar a fazer atividade física. Ele vai ter que começar a realmente fazer algum exercício físico. E isso vai trazer limitações para ele. E ele vai perceber, então, a palpitação, o coração bater diferente, às vezes até uma dor no peito, uma falta de ar, o que leva esse paciente a ir no médico. Porque, de fato, se esse paciente nunca for ao médico, a gente nunca vai conseguir fazer o diagnóstico de uma arritmia, um diagnóstico de uma palpitação e, por exemplo, uma valvopatia. Então, esse paciente vai precisar, de fato, ir ao médico para a gente solicitar um exame básico, que é esse, por exemplo, se vocês estão vendo, que é um eletrocardiograma, feito aí em basicamente 90% dos consultórios aí de cardiologistas. Então, a ideia é mudança de qualidade de vida, o paciente tem que ser ativo, e se ele sentir, conheço muitos alunos meus, inclusive, que falam, doutor, comecei a fazer atividade física e sinto sim meu coração bater mais rápido toda vez que eu faço. Essa constância, 1, 2 vezes, não é tão significativa, mas, pô, doutor, eu sinto meu coração bater mais rápido toda vez que eu vou para a esteira. Poxa, é um sintoma. Vamos ao médico, vamos fazer um eletrocardiograma, um Holter, que esses são exames básicos aí da cardiologia, e isso sim começa aí a procura de um diagnóstico. O senhor falou há poucos instantes que não está alienado diretamente à idade do cidadão, né? É coisa de pessoas mais idosas. Não, tanto é que o volume de jovens que o senhor tem atendido é muito relevante. A questão é como que a gente pode, por exemplo, diferenciar o índice de pessoas que têm esse tipo de problema em regiões do país. A questão da pressão arterial, pessoas hipertensas, numa região tão quente quanto a nossa, também contribui de alguma forma para agravar ou até se tornar presente na vida da pessoa a arritmia e até outros problemas mais intensos? Perfeito, Edilson, perfeito. A região está muito ligada. Eu que vim de São Paulo, sou daqui, mas eu fiz toda a minha formação em São Paulo, a gente tinha poucos problemas, por exemplo, em uma das válvulas do coração que chama mitral. E aqui, quando eu cheguei aqui, está tendo, assim, a cada semana, 3, 4 doentes que precisam trocar a válvula mitral. E todos esses têm arritmia, todos esses têm palpitações como sintomas. Então, está muito ligado realmente a regiões. Aqui é mais quente, aqui a gente tem bastante desidratação, e essa desidratação mexe com vários hormônios no nosso corpo, onde causam taquicardia. E a taquicardia também é sintoma, de fato, de palpitação. Olha lá. Então, realmente, hormônios, desidratação, aumento da temperatura, isso pode causar sintomas como palpitações. Logicamente, na grande maioria, ainda bem, são benignas. É só simplesmente fazer a hidratação correta, fazer uma atividade física. Mas ir ao médico é a melhor forma de prevenir uma doença. Muito bem, eu agradeço ao Dr. Jorge Luiz Ribeiro Luz, cirurgião cardiologista lá do Complexo Hospitalar Central, hoje doando um pouquinho do seu tempo para falar com a audiência da Band em todo o estado. Muito obrigado, doutor. Uma honra estar aqui ajudando todo mundo a falar de saúde. Muito obrigado, gente. Estamos à disposição da sociedade. Sempre é bom falar de saúde.